Fixar ali o teu... Fixar... Esse aqui pode? Eu acho que tem que estar na tela. Tá pegando já. Tá ligado já, né? Aham. Não sai só aqui, sai pra ficar... Ah, lá pro pessoal. Por favor, bateria? Agora foi. Então vamos colocar aqui o microfone. Como é que precisa ficar? Vou botar aqui na camisa, que daí ela vem. Ela é mais fina. É. Tá bom, obrigado. Foi só com 1 metro. Testando o som. Testando o som. Melhor? Oi. Diz um oi no microfone. Oi. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Esse microfone é só para transmissão. Só para quem está online. Para quem tá na rede. Tu tem alguma estatística, alguma coisa assim? Aqui na tela. De mortes e coisa assim? Só aquela que eu peguei do estadual, só para fazer aquela abertura. Outra estatística eu não botei. Nem lembrei. Tá? Tem. Um comentário, alguma coisa assim. Nem lembrei de pegar mais estatística. Acho que vou ter que ficar para cá.
Eu faço a abertura, me apresento, daí tu fala teu nome, Aham. e eu faço mais uma partezinha, depois eu falo a parte de infrações ali, daí tu me ajuda. Daí tu se apresenta e daí tu passa para mim me apresentar e daí tu começa. Eu começo, daí depois quando tu lançar lá nas infrações, excesso de velocidade, celular, daí dá uma mão por ali. Né? Sim, não, daí tu vai podendo dar uma descansada. E um lugar para tu controlar o horário, Celular. e deixar Ou no computador ali. Oi? O que me falou? Não tava botando pra saber. Agora vai. Qual é a tua expectativa, assim, de nós fazer encerrar? Tempo. E 40 minutos. Tá. Bem Aham. tranquilo, bem tranquilo. Mas caso eles queiram fazer algum questionamento, também a gente deixa eles falarem. Pode chamar. Tranquilo. Tô no mudo? Botou no mudo? Botei. Tá com pouco liga o operador. Tá a operadora ligando aí. Nunca liga na hora que tu tá. Mas de manhã é o horário que eles mais ligam pra mim. É. Durante que eu tava na aula, lá tá o telefone tocando. Vou segurar na mão, que 8h30, 9h10. Mais ou menos isso que vai dar, porque não tem muitas linhas. Ela tem que dar o encerramento. Tu tá na tela ali? Tá. Não, lá. Lá, nossa. Tá, né? Nossa, sim. Mas- E o slide também. Tá? Então é aqui, dá pra não atrapalhar a visão deles, eles têm que vir de lá. Ó. Tudo bem. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a palestra com direção intensiva. Temos a Eloine. a FCI do Detran também. Já está com essa FCI Sorriso. O nosso colega O Milo. vai também do FCI nos ajudar aqui, tá? Nosso parceiro. Então, bom dia, pessoal.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite, né, e a presença de vocês para estarmos aqui conosco hoje, conversar um pouquinho sobre direção defensiva, tá? Então, meu nome é Eloine, sou instrutora de trânsito pelo CFC Sorriso e sou também agente de trânsito. Bom dia, pessoal. O meu nome é Mailor Marim, ainda bem que a colega escreveu aqui, porque esse nome é difícil de entender. Eu sou agente de trânsito, trabalhamos junto na fiscalização. Também sou instrutor de autoescola, porém hoje não estou mais fazendo parte do grupo do CFC Sorriso. Trabalhei no CFC Sorriso como instrutor prático. Aí a aula propriamente dita que o pessoal faz a prática na rua, né? A maioria de vocês aqui talvez tenha feito autoescola. Quem é de uma outra geração, foi outro sistema, que a gente fazia direto na delegacia, lá uma vez que tu andava lá, tu estava habilitado. Isso mais de 30 anos atrás, então as coisas mudaram bastante e nós temos necessidade de estar nos aperfeiçoando sempre para que as coisas continuem com a maior segurança. Então nós vamos conversar com vocês um pouquinho, uma breve palestra, para nós poder trocarmos uma ideia com vocês sobre direção defensiva, que faz parte do nosso objetivo, né, que é a prevenção dos acidentes que vocês estão tratando agora com a CIPAT. Então, inicialmente, eu quero trazer para vocês uma estatística, tá? Peguei aqui uma estatística de entre janeiro e março de 2022. Tá? O Rio Grande do Sul registrou mais de 1.500 acidentes nas rodovias estaduais. A gente está falando só de rodovias estaduais, totalizando 74 mortes. Eu, particularmente, acho um número muito alto. 74 mortes, né? É bastante esse número. E eu gostaria de perguntar, pode ser para você, colega, para você, um número mais abaixo, quem sabe, proporcionalmente ao número de acidentes, tem um número mais aceitável para você? Me diga um número, por favor. É bastante, né? Aceitável seria 0, né? Melhor se não tiver. Uhum. Ideal. Colega do lado, por favor. 0. Concordo, 0. Isso aí, 0, né? Porque a gente sempre pensa assim, vai acontecer um acidente com outras pessoas, não impacta tanto para a gente não sente tanto isso. Mas quando é com alguém da nossa família, né, que acontece algum acidente, é quando a gente percebe mais dói, digamos assim. Tem alguém aqui que já sofreu um acidente de trânsito? Ergue a mão, por favor. Bastante, né? Alguém aqui já perdeu alguém no trânsito? Bastante gente também, então pode testemunhar, né, o que eu estou falando. Não é fácil, né, o trânsito está aí, o trânsito é violento, perder alguém no trânsito é muito triste, sofrer um acidente de trânsito, e a gente nunca espera que vai acontecer. Vocês esperavam que ia acontecer com vocês algum acidente de trânsito, vocês que sofreram? Imaginavam, esperavam que em algum momento ia acontecer um acidente de trânsito? A gente nunca espera, exatamente, a gente nunca espera que vai acontecer conosco. A gente nunca acha que vai acontecer um acidente. Aí que entra a direção defensiva. Tá? O que é a direção defensiva, então, pessoal? É o ato da gente estar conduzindo, tá? É tudo que a gente pode fazer para evitar que aconteça um acidente de trânsito. Tá? Não basta só sentar lá na direção e dirigir, só você ali como motorista. A gente sempre tem que estar atento a tudo que acontece à nossa volta. Tá? Não é só eu, motorista. Existem outros condutores, existem pedestres, existem outros usuários da via ali. Então, a gente tem que estar sempre atento a todas as condições do trânsito, tá? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar que aconteça um acidente de trânsito, a gente está falando de direção defensiva. Então, o condutor defensivo, ele não está só dirigindo, tá? Ele está sempre pensando na segurança, no bem-estar de todos que estão dentro do veículo e não só dentro do veículo, todos os outros usuários da via. Às vezes a gente tem um pensamento um pouco egoísta, né? A gente pensa só na gente no trânsito. Então, é necessário ter um pouquinho mais de empatia, né, também no trânsito. No trânsito, a gente tem vários tipos de pessoas, vários tipos de motoristas, né, até tem um memezinho aqui, né, tem um motorista medroso,
tem aquele motorista furioso, né, que é o mais nervosinho no trânsito. Então, no trânsito, pessoal, existem vários tipos de motoristas sem noção. E tem um motorista sem noção também. Então, são vários tipos de pessoas que a gente divide o espaço, né? O trânsito é um espaço de convívio social. Então, um pouquinho de gentileza, um pouquinho de educação, falta bastante isso no nosso trânsito, né? Carazinho, falando de Carazinho, tá? Nosso trânsito de Carazinho falta bastante essa questão também de educação, de respeito, de bom senso com os outros motoristas. Também é algo que a gente tem que levar em consideração. Além de cuidados, né, para evitar acidente, também essa questão aí de bom senso, ter um pouquinho de educação com as pessoas, né? Quem dirige aqui em Carazinho, todo mundo aqui dirige, né? Acredito que sim, sabe como que é o trânsito. E tá rindo, né? Porque sabe como é que é complexo. Então, assim, quais são o que leva a acontecer os acidentes de trânsito, tá? Por que acontece? Quais são as causas de acontecer os acidentes de trânsito? Negligência, imprudência e imperícia, tá? Negligência. Alguém sabe o que é ser negligente na direção? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo prático, tá? Vocês utilizam aqui o veículo da empresa, tá? Vocês, enquanto motoristas, são responsáveis pelos veículos que vocês utilizam para ir trabalhar. Logo, também são responsáveis para verificar a condição do veículo. Daqui a pouco tem um pneu que não está muito legal, tá? E você sabe que aquele pneu não está bom e mesmo assim você vai para a estrada com ele. Tá chovendo, pega um dia de muita chuva ou uma estrada de chão que é lisa, que é diferente de dirigir em estrada do que dirigir em rodovia, tá? Você sabia que aquele pneu estava ruim, não informou, né, a empresa e sai para a estrada com aquele pneu naquele estado ruim. Chovendo bastante, acontece uma aquaplanagem e acontece um acidente com o carro. Você sabia que tinha um problema com o carro e mesmo assim você pegou o carro e foi para a estrada. Você foi negligente. Então, a negligência é uma das causas, né? E entre outras situações. Tudo que você tiver de cuidados com o veículo, sempre, né, informar. O motorista é responsável pelo cuidado do veículo e sempre deixar ele em perfeitas condições de segurança para poder dirigir. Imprudência. Relacionado com o desrespeito das normas. Infrações de trânsito. Falar o celular, estava aqui mexendo no WhatsApp, causou um acidente. Você foi imprudente, causou um acidente através da imprudência. Ou avançou a preferencial, ou avançou o sinal vermelho. Então, a imprudência então, é onde mais acontecem os acidentes de trânsito, né? Excesso de velocidade, utilizar o telefone celular, não usar o cinto de segurança, entre outros, tá? E a imperícia, normalmente, para condutores recém-formados, né, que ainda não têm experiência no volante e, mesmo assim, saem dirigir com o carro sem ter o total domínio do veículo. Então, as causas do acidente são esses: negligência, imprudência e imperícia. Então, assim, estar dirigindo para evitar acidentes, ser condutor defensivo, então é tudo aquilo que nós podemos fazer para evitar um acidente, apesar das condições adversas. O que são as condições adversas? Temos condição adversa de ambiente, de manhã cedo ou à tardinha, quando falta luz, a iluminação solar. Pega uma Avenida Pátria agora, nessa época do ano à tardinha, para vocês verem como é ruim transitar naquele trecho ali. Então, o que a gente faz como condutor defensivo? Anda mais devagar, né? Reduz um pouco a velocidade para evitar qualquer tipo de acidente de trânsito. Condição adversa de via. Quando vocês vão lá para o interior prestar algum serviço, algum trabalho, a estrada pode ser com buracos, pode estar chovendo, pode ser não ter uma condição
segura, então faça o quê? Reduz a velocidade, anda em velocidade compatível, né, com a condição que estiver apresentando no momento, no caso a via. Reduz a velocidade e transita com segurança. Condição adversa de trânsito, quando há congestionamento. Então, enquanto o condutor defensivo, né, andar ali nas condições favoráveis, não tentar passar a qualquer jeito quando tem um congestionamento, em horários de escola, né, que dá bastante congestionamento aqui na cidade. Então, procurar rotas alternativas, né, para poder estar transitando. Condição adversa do veículo, foi o que eu falei antes para vocês, né? Pneu em mau estado de conservação, um freio não funcionando, condutor defensivo sempre deixa o seu veículo em plenas condições, né, de trafegar. Condição adversa do condutor, não dirigir com sono, não dirigir embriagado, né, toda a condição física ou emocional do condutor que possa afetar a direção. Então, a gente procura já não dirigir quando tiver uma condição que você está cansado, está com sono. Condição adversa do passageiro, por vezes vai um grupo, né, sair com o carro, e às vezes os passageiros ficam brincando, puxando, conversando, e isso pode atrapalhar o motorista, pode distrair o motorista. Então, são várias condições adversas que nós encontramos no trânsito e que a gente precisa estar atento, tá, para evitar algum acidente de trânsito. Sempre dirigir de forma segura, né, conforme as condições adversas que nós temos no trânsito. Então, assim, a incidência pela culpa, podemos dizer que é 100% a culpa do ser humano. É culpa nossa mesmo de estar causando o acidente de trânsito. 90% falhas humanas, 6% más condições das vias. Quem que cuida das vias? Pessoas. Falhas mecânicas. Quem que cuida da parte mecânica do veículo? Nós, né, o motorista responsável pela manutenção periódica do veículo. Então, a incidência pela culpa dos acidentes acaba sendo quase que 100% humana, culpa nossa mesmo. Então, algumas atitudes defensivas, pessoal, depois a gente vai comentar algumas mais detalhadamente, tá? Cinto de segurança, a importância de utilizar cinto de segurança. Vocês usam cinto de segurança? Para vir para trabalhar também ou só daqui na empresa? Pessoal, o cinto de segurança é muito importante, tá? Não só quando se sai para a rodovia, né? Se tem esse costume, eu vou para a rodovia, vou colocar o cinto de segurança, mas dentro da cidade acontece mais acidentes do que vocês imaginam. A gente que está em contato com o trânsito diariamente, acontecem acidentes todos os dias, tá? Inclusive dentro aqui da cidade. Então, o cinto de segurança ele é muito importante, né? Para proteger, né, o motorista, para evitar que se agrave uma possível lesão. Planejamento do percurso, quem vai fazer trabalhos para fora da cidade, né, conhecer bem o percurso, estradas do interior principalmente, saber por onde que vai passar antecipadamente. Posição do condutor e piloto, para quem dirige moto também, sempre posicionado dentro do veículo da melhor forma e confortável. Para quem dirige moto, o uso do capacete e viseira ou óculos de proteção é obrigatório. Motorista tem que ter responsabilidade com os passageiros, entrando na questão do cinto de segurança. O motorista é responsável por todos, né, os demais colegas estiverem dentro do veículo. Então, quem estiver dirigindo é responsável, né, pede aí para os colegas utilizarem o cinto de segurança enquanto estiverem dentro do veículo. Preparação do veículo, ver se está em condições de segurança, né, equipamentos, conservação do pneu, questão de freios, né, manutenção periódica do veículo ali. Distância lateral de segurança, cuidado nas ultrapassagens, velocidade compatível com a segurança, redução de velocidade e dirigir com atenção no quesito aí, chamando a atenção para o uso do celular, tá? Nós vamos ver um pouco mais detalhadamente algumas
infrações que mais ocorrem e que mais podem causar acidentes de trânsito. Pessoal, a gente nos depara com essa parte das infrações. O que é uma infração de trânsito? É quando a gente tentou, criou-se a regra da direção defensiva. Se todos nós conseguíssemos fazer essa regra, nós não chegaria nessa parte da infração. Vou citar um exemplo para vocês. Eu tenho 52 anos, quem é da minha época vai lembrar que não se usava capacete, não era obrigatório. Cinto de segurança era enfiado embaixo do banco do carro, até no banco traseiro nem tinha. Então, naquela época, não tinha infração, não tinha essa preocupação, essa legislação. Com esse código em 98, ele foi obrigado o uso do capacete e o uso do cinto de segurança. Nós temos uma resistência maior em questão do cinto de segurança. Com o capacete, é difícil você ver alguém andando sem capacete hoje na rua. Inclusive, o capacete hoje é um artigo bonito. Tu tem que comprar um capacete que seja bonito, porque o bonito é tu usar um capacete mais bonito do que o outro. É uma cultura que nós temos hoje, graças a Deus, isso aí salva muitas vidas. O cinto, as pessoas fazem a CNH e por um ano ela não pode ter uma infração grave ou gravíssima ou reincidente em média. E a infração do cinto, ela é uma infração grave. Se ele tiver uma multa de andar sem o cinto de segurança, ele vai perder a habilitação dele. Então, ele perde todo o investimento, todo o tempo. Isso é um prejuízo. Isso vai se tornar a infração insignificante, porque essa multa da infração é 200, mas uma carteira de motorista vai se tornar 4, 5 mil. Vai fazer de novo. O objetivo não era ter essa multa. O objetivo era que essas pessoas andassem com o cinto. E num ano ele talvez se cuide um pouco, mas a gente depara com acidentes que a pessoa bate a cabeça no para-brisa. E é muito difícil tu bater a cabeça no para-brisa se tu estiver usando cinto. Então, assim, vai da consciência das pessoas. Se tu não está usando cinto, bateu a cabeça, tu vai passar uma tarde lá no plantão, lá do hospital, lá aguardando, ver se não vai ter problema. Você vai ter que se precaver usando o cinto. E as excesso de velocidade e a questão da alcoolemia são os acidentes mais graves, porque é o acidente mais fatal normalmente, porque ele atingindo uma velocidade aí a 80 km por hora num pedestre é como se ele caísse de um prédio lá do 5º, 6º andar. Ele teria pouca chance de sobrevivência. A velocidade média nas vias aqui nas cidades, aí é em média 50 até 60 km por hora. Se for uma via de trânsito rápido, ela pode ter 80 km. Eu digo tudo isso pode, porque o nosso legislador pode colocar uma placa lá que de 30, 40, 60, 80, e o nosso responsável pela via, que é a jurisdição aqui, no caso, é os municípios, ou a rodovia, eles vão lá e colocam uma placa de 40, porque eles acharam que ali já teve muito acidente e há necessidade de uma placa, reduzindo a velocidade, colocando um quebra-mola, colocando uma lambada eletrônica, próximo de colégio, então ele pode alterar isso. Se você pegar uma estrada de chão, talvez vocês trabalham assim com os veículos e saem para fora, é raro tu ter uma fiscalização numa estrada de chão. Pode haver uma placa lá, mas se não tem a placa, a velocidade máxima naquela estrada não pavimentada lá é 60 km por hora. Lógico que tu vai levar em consideração todo o trajeto que tu está fazendo. Não pode andar a 60 por hora se a via não é compatível com essa velocidade. Esses acidentes aqui que nós já temos, ó, as placas onde não vai ter a placa, mas a via determina. Essa rodovia, então, ela já está aumentando a velocidade. Há um tempo atrás, a gente podia andar 80 km por hora. Hoje, nossos carros estão muito mais seguros. Se nós estivermos usando o cinto e um airbag, vai nos proteger muito. E tem carros com mais tecnologia hoje que evita a colisão traseira. Porém, tu não pode confiar no teu carro, porque o de trás não tem isso, né? Pode bater no teu carro. Como o pessoal fala popularmente, tem que dirigir cuidando mais dos outros. Se a gente não tomar cuidado com os outros, porque as pessoas usam muito o telefone celular hoje. A gente usa, eu não digo as pessoas porque todo mundo usa. No momento que tu pegar o teu telefone celular, existe pesquisa que fala que você dirigindo como se estivesse alcoolizado. Se perde totalmente a atenção. Eu vi um teste que eles fizeram, não sei se alguém acompanhou,
aqueles programas de veículos da Globo, ele vem com o celular e eles jogam bolas na frente do carro, assim, inesperado, ele não sabia, e o carro não consegue desviar. Ele não consegue prestar atenção. O nosso legislador, preocupado com isso, essa multa do celular, em 98, quase 30 anos atrás, ela era de R$80, uma multa média, porque ela era pouco usada. O celular é uma coisa de luxo. Hoje, todo mundo tem. E 100% dos motoristas estão usando o telefone celular e se tocar, ele vai olhar. E agora, com a opção de você manipular aqui o WhatsApp, alguma coisa, eles aumentaram o valor da multa. Essa multa que era média passou a ser gravíssima. Essa multa é de 7 pontos. Se você tiver 3 multas dessas, já soma 21 pontos. Pode vir a ter até uma reciclagem. A reciclagem inclui bastante essa parte de direção defensiva também, que é o foco da segurança no trânsito, é o pilar da segurança. Se nós tivermos um foco na direção defensiva, provavelmente a gente não vai cometer as infrações e, consequentemente, a segurança no trânsito vai estar mais seguro para todo mundo, né? Não sei se vocês, porventura, assim, conhecem alguma coisa da legislação de alcoolemia ou quiserem algum questionamento, alguma coisa breve, a gente pode passar para vocês. Mas o foco nosso seria a direção defensiva. Porém, dirigir alcoolizado hoje, ele pode ser crime de trânsito e é o foco também do nosso objetivo que diminua os acidentes de trânsito. Se as pessoas estiverem dirigindo com alteração, tomando alguma bebida alcoólica, ele vai gerar perigo no trânsito. Então, o foco é reduzir os acidentes. Existe aqui um aparelho que a gente usa, então aqui 004 aqui é um aparelho não considera alcoolemia. Considera alcoolemia quando chegar no 005. Na prática, não pode tomar nada. Qualquer pouquinho que a gente toma vai ficar no sangue. Há uns 20 e poucos anos atrás, aí, quando a gente começou, e o pessoal que dirige mais tempo lembra, não existia esse problema na alcoolemia. Daí você dirigia, tinha possibilidade de dirigir, dificilmente acontecia alguma coisa. Hoje você não pode chegar aqui a ter a apresentação 005. Esse SDD é uma suspensão do direito de dirigir. Se a pessoa não for flagrada dirigindo com um valor de 005 ou mais, ele vai ficar por 1 ano sem poder dirigir. Então, a ideia é que a pessoa se conscientize. A nossa necessidade é a conscientização. Porém, isso vai trazer um transtorno. Ela não vai poder, talvez, trabalhar, né? Por causa conforme o trabalho da pessoa, ela precisa dirigir. Então, isso é muito importante, porque não é só no final de semana esse problema. Esse vai te trazer um problema no teu dia a dia. Se tu não tiver condições de dirigir, provavelmente tu não vai poder trabalhar em algumas empresas. Você também chegar aqui a 034, você está cometendo um crime de trânsito. Você sempre ouve falar assim, vou fazer minha habilitação quando eu tiver 18 anos. Por que as pessoas falam 18 anos? A lei nunca diz que você tem que ter 18 anos. Ela diz que você tem que ser penalmente imputável. Se o nosso legislador mudar a legislação para a maioridade com 16 anos, então com 16 anos eu posso fazer minha CNH. Não há necessidade de alteração no Código de Trânsito. Porque o que é imputável? Você pode ser processado, porque o trânsito hoje tem crimes. Diversos crimes hoje que a gente pode estar cometendo sem saber. Se você tem um veículo e entregar para uma pessoa que não transferiu o nome dele, você só vendeu o carro e ele ficou. Porém, ele me deu para mim esse carro e eu entrego o carro para a colega que não é habilitado. No momento que ela for flagrada dirigindo lá num acidente de trânsito ou em qualquer momento, o dono do carro será responsabilizado criminalmente por entregar o veículo à pessoa não habilitada. Se você tem como provar que tu já vendeu, tu vai talvez passar a responsabilidade para quem você tinha vendido. O problema é que te cria um transtorno. E se tu for o dono do carro, tu responde criminalmente. É um menor potencial ofensivo, isso vai dar serviço comunitário, cesta básica, porque o crime faz parte do trânsito.
Então, de menor de idade não pode ser habilitado porque ele não pode ser processado. Quando um menor de idade infringe uma lei, ele vai responder uma medida socioeducativa. Já não é mais o nosso caso. Quem for de maior vai responder um crime de trânsito. Daí tu pode responder, por ser menor potencial ofensivo, tu pode pagar um serviço comunitário, uma cesta básica. Já esse caso do alcoolemia, ele vai ser registrado e vai ser feito um flagrante. O flagrante é a prisão da pessoa no momento que for constatada a infração de trânsito e o valor de 34 ou mais no etilômetro. Esse daí você vai responder uma audiência que, se você não tiver dinheiro para uma fiança, você pode ser encaminhado até para o presídio. Então, é uma coisa de bastante responsabilidade dirigir hoje um veículo e se você tiver ingerido bebida alcoólica. Essas ultrapassagens também é uma questão de responsabilidade, né? Porque tu pega num feriado, aí no feriadão, ou tu tá indo para a praia de boa, com a família inteira dentro do carro, não tem necessidade de fazer isso. Ou até mesmo fazer uma assistência no trabalho, né? Um chamado no trabalho. A pressa, né, pessoal? Cuidado com esse carro aqui, se você pegar na prática, vai daqui a Passo Fundo, que é bastante trancado o trânsito. Vai ter algum carro que vai começar a passar por você. Em algum momento, daqui um pouquinho, você vai estar lá na frente, ele vai estar um pouco só na tua frente. Muitas vezes tu passa pelo carro lá, parado num posto, alguma coisa. A diferença que ele vai ter de tempo é insignificante pelo risco que ele está correndo. Esse acidente de trânsito aqui, ou em qualquer acidente de trânsito, vai nos trazer bastante transtorno familiar pela perda ou pela lesão, ou por uma sequela permanente. A lesão vai trazer também a questão de despesas que você vai ter um prejuízo financeiro. Então, é um monte de problema por causa, às vezes, de alguns minutos que você quer ganhar no trânsito. E aquela questão dos motoristas que tinha ali, né, o mais brabinho, o mais nervosinho, isso aqui muda muito de acordo com o horário. Se nós tivermos que chegar no horário em algum lugar, a gente sai apressado. Se a gente estiver andando de férias, que o pessoal costuma muito falar, né, em Gramado não tem sinaleira. Eu nunca fui para Gramado com pressa, eu acho que ninguém vai com pressa para Gramado. Tu tá andando e olhando as coisas, até a parede da loja é bonita, né, quando tu tá parado no trânsito. Se tu parar no trânsito aqui na avenida, no dia que tu tá vindo para o teu trabalho, ou tu tem que passar no mercado, ou tu tem que pegar a criança na creche, esse horário, tu não tá com aquela mesma mentalidade de andar ali devagarinho, ai que bonita aquela parede, aquela loja que estão pintando ali. Tu tem pressa, isso influencia no trânsito. O nosso momento particular, cada um de nós tem os problemas particulares. E quando nós saímos para a rua, nós se juntamos tudo, e todo mundo tem um probleminha. Aí o cara buzinou para mim lá. Foi suficiente para acontecer um gesto feio e acontecer uma briga no trânsito. E as pessoas, se tiver dois que não estão no momento bom, pode acontecer, às vezes, até uma tragédia por uma coisa insignificante, né? Às vezes a pessoa... Normalmente acontece um acidente de trânsito que não é muito grave. No primeiro momento, as pessoas querem discutir. Eu tenho razão, não tenho razão. Não, eu estou errado, mas não vou pagar, porque me disse para mim tal coisa. Mas passa algum tempo ali, daí tu vai lá e conversa. Como tu tá de fora, é mais fácil. Tu não tá tendo prejuízo, tu não tá perdendo tempo. Aconselha, conversar. O que vocês acham? Vamos faz um acordo. Você tenta amenizar a situação. Porque no trânsito, as pessoas podem estar com outros problemas. E aí acontecer um acidentezinho simples, que já é a gota d'água, né? Com a teoria do copo cheio, né? Uma gota foi o suficiente. Cinto de segurança. Esse cinto de segurança, hoje nós temos bastante coisa com a cadeirinha. Recentemente existia a possibilidade de até tirar essa lei da cadeirinha. Eu já não tenho mais filho pequeno, mas particularmente, para mim não precisaria ter essa lei, mas ela precisa para que as pessoas cumpram, às vezes, porque não ser multado, né? Porque qualquer pai não vai querer que o filho se machuque. Então, ele teria os cuidados para colocar o bebezinho no bebê conforto, depois ele passa por uma cadeirinha, quando ele tiver 4 anos,
e depois ele anda num banco de elevação. O banco de elevação é porque o cinto de segurança do carro, ele tem que pegar aqui. Se você bota uma criança mais pequena, ele pode pegar por o pescoço. Em vez de ser um cinto de segurança, vai ser um cinto que ele vai fazer assim, quando der uma freada, e pode machucar. Então, o banco de elevação é importante usar até que a altura da criança esteja na posição correta do cinto. E depois dos 7 anos, ali até os 10, ele vai sentar no banco traseiro. E com 10 anos ele vem para frente, e com 18 ele já está dirigindo teu carro e tu já perdeu ele. Aí tu vai ter as preocupações da direção defensiva. Quem é novo aqui hoje não está indo, mas quando tu tiver ele com 18, tu vai começar a pensar na direção defensiva. E aquele carro tem que se pagar o seguro. Então a idade influencia. No seguro dos 18 até os 25 anos, ele inclusive cobra o mais caro, porque é a idade que as pessoas têm menos medo de acidente, menos medo de morrer. Tudo é eu que posso, eu consigo fazer. Então, isso aqui, ó, tu tem que se preocupar com essas coisas. Se não tivesse infração de trânsito e tivesse uma conscientização, os pessoal usaria essa cadeirinha. Hoje está muito diferente, o pessoal usa mais isso, tem mais cuidados, mas eu acho que a infração de trânsito já reduziu bastante. Posso dar um exemplo, Maylor? Foi uns anos atrás que aconteceu um acidente. A gente acha que nunca vai acontecer acidente conosco e não dá devida importância para o cinto de segurança, tá? Teve uns anos atrás que eu atendi um acidente ali na Alexandre da Mota, onde tem os Correios, sabe? Não foi um acidente, uma colisão tão forte, mas tinha uma criança pequena no banco da frente. Não foi tão forte. Foi forte, sim. Tinha uma criança no banco da frente e com a colisão que ele bateu no carro da frente, a criança projetou para frente e quebrou o para-brisa do carro. Então, imagine, né? A gente acha que não vai acontecer acidente dentro da cidade, não vai acontecer com a gente, e aconteceu ali na Alexandre da Mota, o fluxo de trânsito até não estava tão rápido. Mas aconteceu isso, a criança foi para frente do para-brisa, rachou o para-brisa, então imagina como é que ficou a cabecinha da criança, né? Não sei, depois levaram para o hospital, o que aconteceu com ela, não sei dizer, mas foi um acidente teoricamente grave aqui no centro da cidade, com uma criança sentada no banco da frente. Acho que só para concluir, assim, a gente sabe que, né, todas as empresas, assim, hoje, grandes empresas, se preocupam muito com o funcionário. E essa questão de ter uma CIPA para prevenção de acidentes, isso também usa na indústria de veículos, né? Temos o cinto, temos o airbag, temos que usar o capacete. Então, tudo isso é uma questão de segurança pessoal. Nós temos os equipamentos equipamento de segurança, né, os EPI, e nos veículos nós também temos isso. E é tão fácil para nós colocarmos o cinto e colocarmos também um capacete, porque é dentro do nosso carro a nossa segurança, né? Se nós andarmos num ônibus coletivo, aí urbano, por exemplo, a legislação não exige, então tu sabe que lá nem tem. Mas dentro do nosso carro tem a possibilidade, e nossa segurança é o principal. O carro a gente arruma como pode, né? Mas as pessoas é mais complicado, né? Então nós temos que pensar mais nessa questão. Não sei se tu tem mais. Na questão de pedestres também, pessoal, todos os veículos, né, todas as pessoas, motoristas que dirigem veículos, são responsáveis pela segurança do pedestre. Também uma questão muito importante, né, que a gente dá uma pincelada aqui, áreas escolares, né, cuidado com crianças principalmente, né, um idoso que atravessa a faixa de pedestres ali um pouco mais devagar, não só na faixa de pedestres, né, nos demais locais da via também as pessoas atravessam a rua. Então, sempre a atenção, né? Sempre dirigir defensivamente. Não custa ser gentil, educado, né? Parar ali na faixa de pedestre para auxiliar uma pessoa a fazer a travessia. Respeitar, né? Tomar cuidado também. Como que acontece os acidentes nas faixas de pedestre? O da pista da direita ali para o carro e os que estão passando do lado, né? Passam do lado a toda ali, e é ali que pode acontecer os acidentes, um atropelamento, né? O pedestre está ali no meio da via, tem um carro parado, e aqui do lado o outro só atravessa. Então é aí que pode acontecer os acidentes. Então, um pouquinho mais de atenção, né? Um pouquinho mais de cuidado na questão de pedestres. Então, pessoal, uma direção perfeita, ser um condutor defensivo. Então, significa que vocês vão realizar a viagem de vocês sem acidentes, tá?
sem cometer infrações de trânsito, sem ser, né, imprudente, sem abusar do veículo, sem você tomando os devidos cuidados, né, você não vai se atrasar para o compromisso de vocês, e também utilizar da cortesia no trânsito, que está faltando bastante, né, cortesia e educação principalmente, tá? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, fica aberta para o debate, para as perguntas. Alguma dúvida, ou até comentar um fato que aconteceu, que toda a informação que vocês puderem trazer sempre agrega. De pontos ali, procede isso? Ponto de infração. Sim, aquela que, não sei se aqui alguém tem atividade remunerada no veículo, na habilitação. Quem tem... Isso aí pode chegar a 40 pontos, né? Os profissionais, que eles chamam carteira CDE, e exerce atividade remunerada, mas depende assim, tu pode ter uma infração gravíssima, se tiver duas já muda o tempo, é 20, 30, 40 pontos. Antes era só 20. Então, se tiver uma infração gravíssima, pode ser, acho que 30, ela tem uma regra, né? Uma infração gravíssima, 30, duas gravíssimas, cai para 20. Mas uma prática, se tu passar a sinaleira num ano, não é dentro do ano. Se nós falarmos um ano a partir de hoje, dia 10 de maio até 10 de maio do ano que vem. Se tu teve uma infração de 10 de maio de 22 até hoje, e nesse período de um ano, quando tu tiver a infração, daí ela começa a contar. Quando chegar dia 10 de maio do ano que vem, essa aqui vai sair fora. Aquela que for em junho, vai sair fora em junho. Então ela aumenta, sim, o número de pontos. E quem exerce atividade remunerada é 40 pontos 40. Direto, pode ter só multa gravíssima, que não vai perder a habilitação. Na verdade, a gente não perde, né? A gente esquece a palavra perder, é uma reciclagem que a gente tem que fazer. Pensa. Pega uma suspensão, em média, 3 meses, aí eles têm pego suspensão, acho. Só que tem umas infrações que não importa, se que nem essa do alcoolemia, ela é uma infração gravíssima. Porém, o valor dela é multiplicado por 10. Então, na prática, se é R$300 uma inflação gravíssima, essa é 3 mil. Multiplica por 10 o valor. Porém, uma única infração, que eu não tenho nenhuma, e hoje eu tive uma multa de alcoolemia, eu vou ter uma suspensão de 12 meses, porque só ela já suspende 12 meses. Ela já dá uma suspensão. As infrações determinadas, assim, excesso de velocidade que for acima de 50%, na prática, assim, a 50 km ali na avenida, ali tem uma lombada, e você passou a 75, nós temos uma tolerância de 7, que não é considerada, então precisaria estar 82, 83 km por hora, ela vai ser considerada uma infração acima de 50%. Essa também suspende a habilitação. Esse é um problema que está trazendo para quem tem veículo e deixa no nome, e outras pessoas estão andando, e ela não é identificada nessa infração. Porém, ela vai vir para a pessoa que é o proprietário. E aí suspende a carteira do proprietário, caso ele não consiga indicar o condutor. E tem uma coisa só para aproveitando, porque acontece muito isso, porque as pessoas às vezes não estão sabendo, o carro está no nome da minha mulher, ela não é habilitada. Eu boto o carro no nome dela. Só que daí eu vou ali na lombada eletrônica, levo uma multa, ou uma multa aí do estacionamento, que seria a multa do parado ainda, e eu sou identificado como infrator porque eu sou o proprietário. Se eu não identificar o condutor e essa pessoa não for habilitada, o Detran vai automaticamente lançar no sistema uma multa de pessoas conduzindo veículos sem habilitação. E daí ela é quase R$900. Então, essa multa que tu levou ali na lombada, que seria lá R$80, vamos supor, ela vai vir mais uma de R$900. Então, pessoas que não têm habilitação na categoria do teu veículo, tem que ser indicado o condutor. Tu vai ser considerado um condutor sem habilitação que estava dirigindo no momento. Então, essa é uma questão que fica bem cara, aparece muito isso, o pessoal leva essa multa porque não sabia disso, né? Era uma multa, eu cometi a infração, mas deixa quieto, daí depois eles recebem mais um. E essa automática, né? é automática, essa aí sai do sistema.
porque o sistema olha lá e vê que o condutor, o proprietário do veículo não é habilitado e ninguém foi apresentado como condutor. Daí eles entendem que o condutor estava dirigindo e não estava habilitado porque era o dono. Uhum. Tem como indicar o condutor que fez essa... Sim, assim, não é por ser média, grave ou gravíssima, mas depende do tipo que for a multa. Uma coisa assim bem prática para você ter como ideia. As multas que for referente ao teu carro, por exemplo, uma sinaleira queimada, um pneu em mau estado, farol queimado, alguma coisa que vocês lembrem assim, defeitos no carro. Outra coisa, defeitos, infrações na documentação. O que for de documentação do veículo. Não foi pago o documento, não foi pago o licenciamento, problema do documento. Então, o que se referir no carro e no documento do carro, isso aí sempre vai ser pontuado o proprietário. Tu pode me emprestar o teu carro com o IPVA atrasado e eu for multado na rua, essa multa ela vai gerar 7 pontos para a tua habilitação. Sempre no proprietário. Agora, se eu for multado por andar sem cinto, ou passar no sinal vermelho e for identificado, for parado, identificado, aí já foi identificado nesse momento. Caso contrário, você vai receber essa multa e a responsabilidade é de quem estava dirigindo. Se eu estiver no celular, se eu estiver dirigindo no sinal vermelho, ou outro tipo de infração que não for identificado naquele momento, tu recebe, e daí quando tu vem uma via, você vai receber 2 folhas grandes, e embaixo tem um lugar para tu preencher. Ali é o momento que tu tem que preencher e tem que se adequar àquele prazo lá, entregar para mandar para o Detran em Porto Alegre. Daí tu transferiu os pontos para essa pessoa, os dois vão assinar ali. Caso tu não fizer isso, tu fica assumindo a responsabilidade dos pontos. E daí vai somando ponto no teu prontuário. Qualquer multa que não seja, então, do veículo ou de documentação. Se não tiver aquela parte de baixo para tu preencher, essa não tem possibilidade. Mas qualquer dúvida é só fazer uma ligaçãozinha ali e tirar a dúvida, né? E também essas questões, hoje tem muita carteira digital, não sei se muitos de vocês já estão usando, você consegue identificar na carteira digital se tu tem infração, se tu tem... e você pode optar por não recorrer. Às vezes você sabe, passei no sinal vermelho, não dei uma bobeira ali, não vou recorrer e vou optar por um desconto de 40%. Então, a multa lá, tu tá ali em Passo Fundo, passou no sinal vermelho, não tinha ambulância, não tem nada, não tem bombeiro, não tem ninguém, não tem polícia. Passei no sinal vermelho, se eu tivesse que sair por causa do caminhão do bombeiro ali, tudo bem, faria um recurso, até eles poderiam dar o deferido lá, porque eles vão verificar. Mas não tenho recurso, não tenho argumentos, eu vou pagar essa multa, mas eu não quero recorrer. Aí eu vou optar pelo desconto de 40%. Tu tem que optar na carteira digital, ele tem que fazer isso. Daí tu vai ganhar mais. Isso. Por isso que eu lembrei quando te disse que vem uma multa de papel para tu preencher. Se tu optar por isso, tu não vai receber via correio, vai receber via carteira digital, né? Eu também penso assim. Diz que tu pode sair fora ali e dizer, não, essa eu quero recorrer. Porque às vezes tu leva uma multa que tu nem estava lá, né? Chega uma placa meia duvidosa lá, então tu leva uma multa. Às vezes acontece muito em carros com clone, né? Esse dia tem recentemente alguém falando da legislação das placas e tal, que tinha mudado. Na verdade, ela não mudou, né? Usar a placa falsificada é crime, vai responder processo, e implicou assim que se funcionários públicos que facilitarem para isso, também vão responder, que agravou um pouquinho mais isso, mas isso aí já era assim. Usar a placa falsa no veículo sempre foi crime. Identificação do veículo alterada era crime. É lógico que tu vai responder um processo e tal, tu vai ter que ir lá ver. Muitas vezes você não tem nem culpa do problema, mas daí isso tu vai ter que provar lá, mas é crime e tal, dirigir. Então essa aí não mudou, só que agora eles
colocaram tipo funcionários públicos que facilitavam para as pessoas andar errado e incluíram no crime também. Então é só esse detalhe, mas tu fez vistoria, teu carro está certinho, não tem problema, né? Pode andar de boa. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então, só para finalizar, estamos também no Maio Amarelo, né? Vou trazer para vocês aqui o tema desse ano, né? No trânsito, escolha a vida. E também trazer para vocês uma mensagenzinha final. Se não tem mais nenhum questionamento, eu gostaria de passar um momento de reflexão para vocês com o vídeo, tá? Só um. Vou voltar um pouquinho. Então, pessoal, a mensagem, a reflexão que a gente quer deixar para vocês
Nesse momento, quanto vale a vida de vocês, quanto vale a vida da família de vocês. Levem essa mensagem, então, como reflexão hoje para casa. Da nossa parte, seria isso. Ah, tá lá o mouse. Eu estava procurando ali. Então, na nossa parte, seria isso, né? O Departamento de Trânsito, assim como o CFC Sorriso, está sempre à disposição quando vocês precisarem. Isso mesmo. Da nossa parte, né? Precisando da gente, você pode procurar o Departamento de Trânsito para qualquer informação referente ao trânsito que vocês precisem, sugestões, pedidos. O Conselho de Trânsito já vai atender na reunião e vai entrar em pauta aí a sugestão da comunidade. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente fica à disposição. Daí agradecemos o pessoal que organizou, a diretoria e todos os colegas presentes, né? E os colegas que estão com nós ali online. Muito obrigado, então. Obrigada, então, pessoal. Obrigado. Só vou deixar um material para vocês antes de vocês saírem, tá? Bem rapidinho. Quer que te aqui. ajude? Isso, tá bom, Pega um. Todo mundo quer a bala, né? Todo mundo quer a bala, né? É a melhor parte. Todo mundo quer uma bala. Rapaz, o dia hoje de vocês, hein? O pessoal aqui atrás tá escondidinho aí. Okay.